Bom, é com imenso prazer que recebemos hoje um executivo inspirador, Cláudio Delanina, diretor-geral da RX da América Latina, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Cláudio. É muito bom poder recebê-lo, tá bom? Muito obrigado, Cacá. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente quer, antes de começar esse nosso assunto, agradecer a parceria, a participação do nosso patrocinador, de um dos nossos patrocinadores, que é o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem um trabalho fenomenal na divulgação das feiras, através do nosso programa, inclusive com as pílulas que tem mostrado o que acontece na Semana das Feiras. Obrigado ao Convention Visitors Bureau. Bom, eu vou falar um pouquinho antes de falar sobre o convidado, aliás, falando sobre o convidado. O Cláudio é diretor-geral da RX da América Latina, trazendo uma vasta experiência no setor de eventos e exportações. Com uma carreira consolidada, na liderança de grandes projetos e empresas, Cláudio é conhecido por sua visão estratégica e habilidade em promover conexões de alto valor e negócios. Até por aqui eu falei tudo certo, né? Agradeço as gentis palavras. Você está sendo muito mais gentil do que a própria realidade, mas eu agradeço imensamente. Tem um amigo meu que fala assim, quando eu chego assim, fala assim, pô, você é muito gentil. Eu falo, não pode me chamar de Carlos mesmo, tudo bem. Bom, formado em administração de empresas e com especializações em gestão de projetos, estratégia empresarial, Cláudio Delanina é um líder dinâmico dedicado a transformar o setor de eventos e promover oportunidades de negócios sustentáveis e inovadoras. Você, Thaís. Cláudio, seja muito bem-vindo, você que está com a gente, é um prazer. E vamos entrar direto agora já na RX. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem nos assiste, sobre o escopo da empresa e como ela trabalha com dados, né, de tudo que a gente acompanha, e a gente tem aí a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que você comentasse um pouquinho também qual foi o impacto dessa lei para os negócios da RX. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por me convidar. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A RX faz parte de um grupo, de uma empresa, uma holding que se chama RELX. Essa empresa, ela tem debaixo dela 4 empresas, uma delas é a RX. E o grupo RELX como um todo, em todas as 4 empresas, embora sejam de indústrias completamente diferentes, vê com muita clareza a necessidade de se utilizar dados, utilizar ferramentas de tecnologia para agregar valor aos negócios. Algumas dessas empresas têm o seu negócio 100% voltado na utilização de dados e outras vão utilizar isso de forma a alavancar o seu modelo de negócio. É o caso da RX especificamente. A LGPD trouxe um conjunto de restrições que, se por um lado nos criaram algumas barreiras para fazer algumas coisas que a gente fazia antes, nos obrigaram a olhar para os dados de uma forma diferente. Então, vou dar um exemplo disso. Antes da LGPD, nós podíamos manter usuários na nossa base de dados, ou dados sobre usuários, sobre visitantes, por exemplo, na nossa base de dados, por tempo indefinido. Com a LGPD, a gente já não pode mais fazer isso. Então, primeiro, existe uma determinação clara nossa de seguir integralmente a LGPD. E é isso que nós estamos fazendo. Mas isso nos obrigou a olhar para as nossas bases de dados e buscar soluções de como é que a gente vai manter essa base enriquecida, como é que a gente vai contactar esses nossos clientes ou parceiros ou fornecedores. Então, tudo isso nos obrigou a olhar para a base de dados de uma forma diferente, nos obrigou a buscar outras tecnologias e, eventualmente, outros processos para poder continuar fazendo o que a gente faz. Uma parte grande desse trabalho foi feito durante a pandemia, e agora nós estamos vendo o resultado desse trabalho, ou seja, a gente não teve um impacto negativo, muito pelo contrário, o impacto foi positivo, aquilo que a gente determinou para conseguir manter essa estrutura toda funcionando, está funcionando muito bem, e a quantidade particularmente de visitantes que a gente teve nas feiras em 2023 mostra claramente que a gente não só não reduziu a abrangência, mas também aumentou. Cláudio, em 2021, a RX fez um rebrand muito importante que mostra o alinhamento dos interesses da companhia. E quais foram os reflexos disso? Como é que a coisa aconteceu? Por que isso aconteceu?
Esse rebranding aconteceu basicamente para alinhar a marca da RX com a marca do grupo RELX. Né? Esse rebranding, embora à vista do público a gente simplesmente vê uma mudança de marca, para nós internamente ele trouxe uma visão diferente. Nós somos uma empresa prioritariamente voltada a fazer feiras de negócio, mas nós somos uma empresa voltada a ajudar os nossos clientes a crescerem os seus negócios. Isso não significa que a gente não possa fazer este crescimento, utilizar todo esse ferramental de tecnologia que vão além das feiras de negócio para ajudar os nossos clientes. E é o que a gente está buscando fazer, ou seja, a feira de negócio acontece 4 dias, 5 dias, 3 dias por ano, ou às vezes a cada 2 anos, mas nós estamos desenvolvendo uma série de produtos ou de soluções, conforme a gente queira chamar, para ajudar os nossos clientes também durante o período onde a gente não está tendo feira. E muito do que a gente aplica de tecnologia durante a realização da feira, ela gera reflexos por vários meses depois. Então, por exemplo, nós desenvolvemos uma ferramenta de captura de leads que os expositores instalam nos seus aparelhos celulares, né, e capturam o lead, capturam a informação daquele visitante que vai ao stand. Puxa, mas por que isso é diferente simplesmente do que eu fazia antes, que eu tinha uma pistola de código de barras e capturava? É diferente porque o expositor, através desse aplicativo, ele consegue, depois da interação com o cliente, inserir uma série de informações. Ele consegue dizer, esse cliente está muito interessado, esse cliente está menos interessado, esse cliente é um decisor, ou esse cliente não é um decisor, ele é um influenciador. Então, a gente agregando essa tecnologia, o efeito, o resultado daquilo que foi feito durante os 4, 5 dias de feira, ele perdura por mais tempo, ou seja, as oportunidades de negócio que são geradas, elas podem ser utilizadas, elas podem ser exploradas durante um período de tempo muito mais longo. Muito bom. Cláudio, eu vou pegar uma carona aqui na pergunta do Kaká. Você deu até um exemplo aí sobre o novo reposicionamento de marca, mas eu queria que você desse um exemplo para a gente na questão de inclusão, né? Porque a marca ficou mais inclusiva, mais integrada, e mais inovadora também. Agora, na questão de inclusão, tem algum exemplo na prática aqui? A gente tem vários exemplos, tanto internos quanto nas próprias feiras. Existiam alguns casos onde as feiras de negócio, algumas das feiras, elas eram vistas de uma forma que não era exatamente aquilo que a gente gostaria. Então, uma exposição inadequada, né, das pessoas que estavam trabalhando na feira, uma exposição muitas vezes que gerava uma visão distorcida daquele segmento. Então, nós desenvolvemos, além da mudança de marca, nós estamos trabalhando com os expositores e com as associações para que isso não aconteça, para que a gente tenha feiras de negócio onde a família inteira possa ir numa feira de negócio sem que ninguém se sinta agredido. Os nossos expositores estão fazendo um trabalho fantástico no sentido de cada vez ter mais inclusão nas pessoas que eles contratam para as próprias feiras. E dentro de casa, a gente também tem feito isso, ou seja, existe um trabalho de inclusão muito amplo sendo feito internamente. Isso é global, não é só na RX América Latina, na verdade é no grupo RELX como um todo, não é só na RX. Então a gente já está sentindo os efeitos dessa mudança de posicionamento. E eu diria que a parte de inclusão nem foi uma mudança de posicionamento, foi um reforço. Eu acho que a marca nova reforçou. Então, por exemplo, dentro de casa, o bloqueador da tela que a gente tem, ele, na verdade, antigamente ele era só a marca RX e hoje, dentro da marca RX, aparecem rostos de pessoas de diversas etnias, de países diferentes. Então, isso reflete aquilo que a gente quer. Não é que simplesmente você mudar a sua tela vai mudar a empresa. A gente sabe que não é assim, e nem eu estou sugerindo que seja assim, mas mostra o compromisso que a gente tem e mostra para todo mundo que trabalha na empresa. Eu acho que se você perguntar hoje para os funcionários da RX ao redor do mundo o quanto a inclusão é relevante, a diversidade e a inclusão são relevantes para a RX, eu acho que ninguém vai dizer que não sabe disso. É percebido, né? É percebido, é comunicado o tempo todo, é comunicado exaustivamente, é comunicado repetitivamente. Então, assim como a questão de sustentabilidade, que é um outro ponto que a gente, acho que a gente em algum momento pode abordar,
são extremamente importantes. E pelo que você falou, a inclusão, diversidade e equidade de gêneros, né? Pelos seus exemplos. Equidade de gêneros, com certeza, não podia ser diferente. A gente, às vezes, nem fala disso, porque eu diria para você que equidade de gêneros, embora isso esteja cada vez mais reforçado, isso já existia. Eu estou no grupo RELEX há mais de 10 anos. Eu estou na RX há menos tempo, mas no grupo RELEX há mais de 10 anos. Essa sempre foi uma preocupação. Isso não veio com a mudança de marca. Excelente. Falando de sustentabilidade, você tocou no assunto, o nosso programa hoje é veiculado através do C3 TV, que é o primeiro canal de mudanças climáticas do mundo, com o Clima Tempo, que tem um enfoque muito grande nessa área. Queria que você me falasse um pouquinho sobre FenaBio, que parece que é um novo setor de desenvolvimento da FenaSucro, sobre bioenergia. Você podia me falar alguma coisa sobre isso? É um projeto nosso que a gente vai lançar em breve. A ideia, obviamente, acho que você já trouxe aí o cerne da ideia, que é a gente expandir a FenaSucro hoje, que é um biocombustível muito proveniente do setor sucroalcooleiro, mas não é o único biocombustível que a gente tem no Brasil, assim como a bioenergia gerada de alguns desses biocombustíveis também vai fazer parte da FenaBio. Então, é um projeto que a gente está lançando com o objetivo de expandir a nossa atuação no setor de bioenergia e biocombustíveis. Legal. Olhando bem para o futuro, né? Assim esperamos, e um futuro sustentável. Sim, exatamente. Ô, Cláudio, a RX ela tem um viés assim, muito contemporâneo, muito moderno na questão de utilização de inteligência artificial e o manuseio dos dados, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a aplicabilidade na experiência do visitante nas feiras, para a gente poder exemplificar a aplicação na prática mesmo de IA e de inteligência de dados. Vamos lá. Eu comentei agora há pouco sobre a capacidade que os expositores têm, através de um aplicativo que nós desenvolvemos, de coletar informações sobre os visitantes e classificar aquela informação, aquela oportunidade de negócio de alguma forma. O que a gente vai estar lançando muito breve aqui no Brasil é ao revés. Ou seja, nós vamos permitir que os visitantes baixem um aplicativo nos seus celulares, escaneiem um QR Code que vai estar instalado nos produtos ou nos estandes dos expositores, para que ele possa depois ter o histórico daquilo que ele acessou, daquilo que interessou e o que ele quer fazer a partir daí. Então, nós começamos com os expositores e agora os visitantes vão ter essa capacidade muito em breve. Isso é o uso de tecnologia, é o uso de informação. As recomendações, por exemplo, de matchmaking, recomendações de encontros de negócio que a gente usa modelos eu não gosto de usar o termo inteligência artificial de forma muito ampla, porque as pessoas acabam vendo a inteligência artificial generativa, né, que é a mais recente. Mas o uso de inteligência artificial não é novo, o uso de modelos de aprendizagem de máquina não é novo, e são modelos assim que a gente utiliza para fazer esse matchmaking, para fazer esse casamento, vamos dizer assim, entre os interesses dos visitantes, dos compradores e o interesse dos expositores, dos vendedores, para que a gente possa maximizar o resultado que as feiras têm. Ou seja, não é simplesmente esperar que um visitante passe, falar, esse stand aqui me interessa, entre no stand. Então a gente gera ferramentas onde os visitantes podem planejar as suas visitas, eles podem olhar os expositores e, com base no interesse que ele declarou, a gente sugere quais são os expositores que a gente entende que eles deveriam visitar. Isso tudo são modelos de aprendizagem de máquina que ajudam no resultado final. E, de certa forma, empodera o cliente, né? Porque quando a gente visita uma feira, muitas vezes a gente se sente ali assediado, né, pelos expositores e a gente não tem nenhum tipo de acesso fora entrar no stand e ter uma troca de cartão ali, né? Então, você dá mais poder de escolha também para o visitante poder fazer relacionamento ali e captar os dados dos expositores. Com certeza, isso? Exatamente. E especificamente dos produtos que ele tiver interesse, não só do expositor, mas do produto que ele tiver interesse. Interessante. Ô, Cláudio, agora, dentre essas ferramentas que você está colocando, algumas são diferenciadas. Por exemplo, são ferramentas tecnológicas, como essa Exhibitor Dashboard, Imperia Collect,
Quais são os principais benefícios dessas ferramentas para os expositores especificamente? Vamos falar dessa. Eu já falei, na verdade, de duas, só não usei os nomes que você tem aí. Vou falar da terceira que eu ainda não tinha falado, que é o Exhibitor Dashboard. O Exhibitor Dashboard permite ao expositor ter uma visão muito ampla, uma visão 360 da participação dele no evento. Então ele vê quantidade de leads que o Empiria, que é a ferramenta que coleta leads, a quantidade de leads que o Empiria trouxe, entre outras coisas. Então esse dashboard permite ao expositor entender a participação dele. Ele não precisa esperar o final da feira para fazer isso. Ele pode olhar no final de um dia de feira. Já fica sabendo no mesmo dia o que aconteceu? Online. Não é no mesmo dia, é online. Eu vou entrar 3 vezes por dia no Exhibitor Dashboard para ver como está a minha performance, eu quero mudar alguma coisa. Isso é por legal. exemplo. Então, o próprio expositor consegue adaptar, mudar a estratégia, dele, se ele achar que isso é relevante, da participação durante a feira. Não precisa esperar o final e dizer, daqui a 1 ano eu vou mudar. Não, ele pode fazer isso durante a feira. O Empiria é a ferramenta especificamente, que eu não tinha usado esse nome, que os expositores utilizam para coletar os dados dos visitantes, e Collect é a ferramenta que a gente está trazendo, que vai permitir aos visitantes coletar os dados dos produtos que eles tenham interesse. Muito legal. Você, Thaís. Cláudio, você acabou de dar um exemplo da pergunta que eu ia te fazer, que é na prática, né, como a RX consegue alavancar negócios, né, dos seus clientes através das tecnologias. Você falou durante a feira, né, o exemplo que você deu agora. Tem alguma outra tecnologia que ela possa reverberar depois por um período para os seus clientes, para alavancagem de negócios? Sim. O conteúdo que é gerado durante as feiras, a gente utiliza esse conteúdo nas redes sociais o tempo todo. Inclusive para promover uma próxima edição da feira, por exemplo, ou para trazer conteúdo de qualidade para os visitantes, eventualmente aqueles que não tiveram na feira. Então, todo o conteúdo que os expositores geram, né, e que a gente tem acesso durante a feira, a gente consegue utilizar esse conteúdo e ele vai reverberar, por exemplo, durante muito tempo, depois da feira, e vai levar a marca, o produto dos expositores, eventualmente para aqueles visitantes que não tiveram a oportunidade de visitar aquele stand, ou para pessoas que não foram à feira, mas que possam se interessar e participar de uma próxima feira ou entrar em contato com o expositor. Então, mantém a feira viva, mantém a Isso. feira viva. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Manter a feira viva, e a gente faz isso através do conteúdo que a gente publica no nosso site e nas redes sociais. Eu estive numa feira sua, aliás, estou em todas as suas feiras, né? Não se viu uma. E uma que me chamou muita atenção foi a FEICOM, que sempre é eu diria que é a joia da coroa da RX, uma das joias da coroa da RX, né? Uma das. Que recebeu mais de 100 mil visitantes. Impressionante. Foi um negócio inacreditável, né? Parou o São Paulo Expo, parou Imigrantes, parou tudo. Então é um negócio complexo, uma feira. Qual o impacto de um evento desse tamanho, dessa monta, para os visitantes, para as pessoas, para os expositores? Olha, o impacto tem sido muito positivo, o feedback que a gente tem recebido dos expositores, todos muito satisfeitos. A gente mede em todas as nossas feiras a satisfação dos expositores e dos visitantes. São igualmente importantes para nós. Então, o feedback tem sido muito positivo. No caso específico de FEICOM, nós tivemos... que FEICOM é difícil ter resultados crescentes o tempo todo, porque o resultado de FEICOM, o feedback já é tão bom há alguns anos, que é muito difícil que ele cresça significativamente, mas mesmo assim ele cresceu. A gente tem um feedback extremamente positivo. A quantidade de negócios a gente estima que seja muito grande, a gente não tem esse número oficialmente, é claro, mas o feedback que a gente tem recebido também, a respeito disso, também é muito positivo. E é uma feira gigantesca, 100 mil pessoas em 4 dias de feira. A gente está falando de 25 mil pessoas por dia. Nós temos feiras em vários lugares do mundo de sucesso que recebem 25 ou 20 mil visitantes durante todo o seu período de realização. A gente recebe isso na FEICOM durante um dia de feira. Uma preocupação que a gente tem muito grande é garantir que a gente vai levar o visitante qualificado, aquele visitante que o expositor quer receber. Porque simplesmente colocar mais gente dentro do pavilhão não é o que vai trazer resultado para a feira. Muito pelo contrário, isso pode
piorar o resultado, a satisfação de todo mundo e o resultado do próprio expositor. Então, a gente tem uma preocupação, sim, em ter uma quantidade grande de pessoas, mas em ter gente qualificada, gente daquele setor, gente que vá agregar valor ao expositor, assim como o expositor precisa agregar valor ao visitante que está lá. E é um desafio fazer isso, né? Porque tem que ser através de dados, né? Mas é aberto, né? Para inscrições geral. Ele é aberto para inscrição geral. Essa é uma coisa que a gente tem discutido muito, como fazer isso de uma forma diferente. A gente está pensando em envolver os próprios expositores para que eles convidem aqueles visitantes que sejam interessados e que eventualmente a gente consiga medir, porque se eu não meço, eu não consigo atuar. Então, essa é uma discussão bastante ampla que a gente tem a respeito de qualificar melhor os visitantes, de como fazer isso, e com certeza é através de dados e de tecnologia. Cláudio, a BCB começou agora, né? Tem alguns minutos aqui na Bienal do Ibirapuera, e é um encontro importante para promover as comunidades de coquetelaria e mixologia, para fazerem novos negócios, degustações, lançamentos. O que a gente pode esperar, não só da BCB São Paulo, como dos próximos eventos do segundo semestre, os principais? A gente está falando aí de Bienal do Livro, um grande evento que a gente tem também, feito por vocês. Quais são as expectativas para os visitantes, tanto da BCB São Paulo, quanto das principais para o próximo semestre? As nossas expectativas são muito positivas, e elas só podem ser positivas na medida em que a gente acredita que tanto expositores quanto visitantes vão extrair valor do tempo e do dinheiro que eles estão investindo para estar nas feiras. Desde o final da pandemia, a gente tem visto esse valor aumentando, ou seja, os visitantes e os expositores cada vez mais satisfeitos com aquilo que está sendo entregue. Nós estamos trabalhando arduamente para manter isso em todos os aspectos, e manter não significa continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem, que é como é que eu mudo, como é que eu faço mais e supero as expectativas dos meus expositores e dos meus visitantes. Então, a gente tem trabalhado arduamente em relação a isso. As feiras que a gente teve até agora, em 2024, trouxeram esse resultado. Na verdade, foi FEICOM, basicamente, e a gente não tem motivo para não acreditar que isso vai acontecer nas próximas feiras no ano de 2024 e, eventualmente, daqui para frente. A gente sabe, por exemplo, meu próximo questionamento é falar sobre a FENATRAN. Nós sabemos que, por exemplo, o Brasil é transportado tudo pela malha rodoviária. Então, sim, é claro, ter uma feira como a FENATRAN de transportes rodoviários de carga é super importante. Não existiria outro motivo senão que tudo que a gente tem é pelo transporte rodoviário, então não tem como. Quais são as atrações para os visitantes dessa próxima FENATRAN, que deverá ser mais uma outra joia da coroa para vocês? Olha, a FENATRAN é uma das feiras, eu já visitei várias feiras no exterior, a FENATRAN é uma das feiras mais bonitas que eu já vi até hoje, porque uma feira com aquela quantidade de caminhões que parecem naves espaciais, né? Para gente que não é do setor, você olha um caminhão daquele, até você entender o que tem de tecnologia embarcada ali, o que aquilo oferece para o motorista e para a empresa que está fazendo esse investimento, é uma coisa impressionante. Então, os caminhões vão continuar a ser o ponto-chave da FENATRAN, ou seja, a FENATRAN não existe sem caminhão. Sem caminhão, é impossível. Certo? E a tecnologia ela tem evoluído bastante. A questão da sustentabilidade das emissões, esse é um ponto crítico. Então, as empresas estão o tempo todo lançando caminhões mais, vamos chamar de sustentáveis ou menos poluentes, e todo o ecossistema que existe em volta. Então, a gente está falando não só dos caminhões, mas de todos os implementos rodoviários, de toda a cadeia que está ali em volta. Os elétricos, inclusive? Os elétricos, inclusive, caminhões ou movidos a biogás, ou metano. Então, tudo isso faz parte do que a cadeia está desenvolvendo. Falando um pouquinho aqui da indústria, que eu não sou um especialista, mas a gente está vendo as diversas empresas seguirem caminhos eventualmente um pouquinho diferentes. A gente ainda não teve uma consolidação de qual é a energia alternativa que vai
mover o Brasil sobre rodas, usando a analogia que você usou, mas isso é saudável, porque se tivesse todo mundo numa tecnologia só, eventualmente, por algum motivo externo, algum choque, o impacto é muito grande. Então é muito legal que a gente tenha essas empresas desenvolvendo tecnologias diferentes e levando isso para o consumidor final, que é quem vai decidir aquilo que ele quer usar, né? Você, inclusive, nesse momento, há alguns anos, a RX abandonou a história do salão do automóvel, deixou a coisa um pouco mais longe dos seus objetivos. O que se deve a isso? Eu não colocaria dessa forma, Cacá. A gente não abandonou a ideia do salão do automóvel. Na verdade, é uma das coisas que a gente discute com maior frequência é o salão do automóvel. Eu imagino que sim, sempre foi a... O que aconteceu foi que as próprias montadoras começaram a questionar o modelo do salão do automóvel. Porque ele é um modelo, sim, caro. Ele é um modelo onde o investimento feito pelas montadoras era muito grande. Embora a maior parte desse investimento não seja a parte da RX, mas o investimento como um todo, e é isso que tem que ser avaliado, é um investimento muito grande, e medir o retorno desse investimento é a parte mais complicada, porque você leva centenas de milhares de pessoas para o pavilhão, depois os carros que você vendeu... Não faz negócio. Que relacionamento... A ideia nunca foi fazer negócio lá, isso não foi nunca uma restrição. Outro dia eu vi um podcast em onde... o entrevistado, eu não lembro quem era, estava dizendo que a empresa organizadora nunca deixou vender automóvel durante o salão do automóvel. Isso não é verdade. Não é verdade. Nunca foi uma restrição nossa. De outros momentos. Não, e nunca foi uma restrição colocada por nós. Muito pelo contrário. O que a gente gostaria muito é que se fizesse... Quer que ele faça negócio. Esse é o motivo da feira. Tá certo? E talvez o salão tenha exatamente esse problema. Por não ser uma feira que é voltada a fazer negócios, é muito difícil medir depois qual foi o resultado, ou seja, a venda que veio depois, relacionamento, né? Qual é o resultado do salão. No passado, ele foi muito usado para lançamentos, tá certo? As empresas esperavam o salão do automóvel para fazer lançamento. Hoje, com a internet, não tem mais sentido você esperar para fazer um lançamento. Então, isso acabou, de certa forma, o lançamento acabou se diluindo e sendo feito de outras formas. Antes do salão. Exatamente. Mas a gente não tirou o olho do salão, a gente está conversando com a Anfávia o tempo todo. Uma curiosidade é que o próprio presidente da República, numa reunião recente com o setor, disse: vocês precisam voltar a ter o salão do automóvel. É uma curiosidade. E se depender da RX, você não tenha dúvida que nós vamos voltar a ter o salão do automóvel. Mas eu sei que a gente precisa encontrar um modelo que faça sentido. A gente tem olhado os modelos do exterior. Os modelos do exterior são modelos mais simples, que exigem um investimento menor. São modelos mais padronizados, em termos de tamanho de estande, e com uma estrutura menor. E aí existe toda uma discussão a respeito de se essa estrutura menor e um modelo mais simples se atende ao que a marca gostaria de ter, porque a gente sabe que aquilo que era feito no salão do automóvel, com aqueles estandes muito grandes e, às vezes, construções de 2 andares, aquilo custa muito caro. E a expectativa dos visitantes também era muito alta, né? E continua a ser. Mas como surpreendeu hoje em dia? Esse é o ponto, e continua a ser. Mas no exterior, você não vai encontrar salão do automóvel com estande de 2 andares, com tudo aquilo de tudo custo muito mais espartano. Recatado, espartano. É tudo muito mais espartano. Então, esse é um modelo que a gente analisa, discute com as montadoras, e no momento em que a gente chegar num denominador comum, onde todo mundo entender, não, esse modelo faz sentido tanto do seu ponto de vista da marca, do visitante e de todos os participantes da própria RX, a gente, na hora que conseguir chegar nesse modelo, a gente vai fazer o salão do automóvel novamente. Eu, assim, espero, estou confiante de que a gente vai conseguir. Tem muita gente, inclusive da própria indústria, fazendo bastante força para a gente conseguir chegar num denominador comum e ter um salão do automóvel. É isso aí. Você, Saí. Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho agora da ISC, que traz um novo modelo aí de tecnologia para segurança, né, integrada também e tecnológica. O que é esse novo modelo e quais são os benefícios? O que a gente está fazendo na ISC é focar a feira no mercado corporativo. Então, a ISC, ela sempre foi uma feira voltada para o mercado corporativo, mas eu acho que provavelmente
depois de algum tempo, pelo próprio crescimento dela, ela se perdeu um pouco nessa missão. E a gente, esse ano, está dizendo, não, vamos olhar a nossa missão, vamos trazer a feira de volta para dentro dessa missão, porque é isso que o mercado espera da gente. Então, a gente está fazendo uma feira 100% focada no mercado corporativo, ou seja, a tecnologia que a gente vai mostrar lá é a tecnologia que as empresas usam. Ela não é muito diferente da tecnologia do varejo, mas a gente vai mostrar aquilo que está focado para o mercado corporativo, ou seja, os nossos visitantes serão as empresas que utilizam tecnologia que os expositores vão estar mostrando lá. Isso, e junto com esse mix, vamos chamar assim, mais focado, a gente está focando a conferência. Então, a nossa conferência agora, a gente está fazendo um investimento grande para trazer um conteúdo mais relevante para esse mercado e com o objetivo, basicamente, de atrair aquele visitante que o meu expositor quer lá. Então, sem nenhum demérito aos visitantes de outras feiras que não têm aquele perfil, é uma questão de perfil. Mas, então, todo o conteúdo que a gente está desenvolvendo para a ISC tem por objetivo levar aquele profissional de segurança das empresas que vai lá para receber um conteúdo relevante e também saber o que está sendo lançado, o que está sendo oferecido pelos expositores dessa indústria. Ô Cláudio, bom, para encerrar o nosso bate-papo, que está muito legal, muito interessante, com muitas informações relevantes, eu queria que você me dissesse, para finalizar, quais são as suas expectativas com relação tanto ao Brasil quanto ao México para o desenvolvimento da RX, para as novidades que estarão por vir aí? As perspectivas todas são muito positivas e de formas diferentes, vamos comentar assim. No caso especificamente do Brasil, a gente viu o retorno das feiras depois da pandemia muito forte. Como eu havia comentado aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, o mercado acho que percebeu o valor que as feiras de negócio têm, e então tanto os expositores quanto os visitantes voltaram com muita força. Isso é extremamente relevante. Então, eu vejo isso de forma muito positiva. Particularmente no nosso caso, a economia precisa ajudar. Ou seja, a gente não pode ter um revés na economia que impacte os setores como um todo, ou particularmente os setores onde a gente está inserido. E a gente precisa, para continuar a crescer do jeito que a gente tem planejado e executado, que a economia continue, vamos dizer assim, não nos atrapalhando. Então, esse é um ponto extremamente relevante para o caso do Brasil. O caso do México é um caso onde está havendo uma migração bastante grande de recursos de produção, né, da Ásia, particularmente para o México, puxado pelos Estados Unidos, que não quer continuar uma dependência muito grande que eles têm da China hoje. Então, muitos investimentos sendo feitos no México, em indústrias muito específicas, e o México tem um potencial de negócio, embora seja uma população menor do que a população brasileira, e o próprio negócio nosso no México é menor que o negócio no Brasil, mas tem um potencial de crescimento bastante significativo e nós estamos investindo lá. Temos hoje gente que foi do Brasil para lá, o Country Manager hoje no México é uma pessoa do Brasil que nós enviamos para lá, para replicar no México a experiência que a gente tem do mercado brasileiro e de executar feiras. Então, o México tem, como eu comentei, um potencial muito grande e a nossa expectativa é bastante grande, por conta de todo esse cenário global, vamos dizer assim, onde o México está se inserindo de uma forma muito relevante. E não tem hoje os problemas econômicos, por exemplo, que a gente começa a vislumbrar no Brasil. O México tem uma dívida pública baixa, não teve a moeda mexicana nos últimos 12 meses, ela se valorizou em relação ao dólar, então isso é extremamente relevante, porque eu acho que é uma coisa que muita gente não se dá conta. Quando a gente tem uma desvalorização muito grande da nossa moeda, as empresas multinacionais, o balanceamento de relevância dos países, ele muda, ou seja, sendo muito mais claro, se o Brasil tem uma desvalorização de moeda muito grande, a relevância do Brasil na RX, ela muda, ela passa a ser, em termos de tamanho de negócio, menor. Então, e ao contrário é verdade, quando a gente tem uma apreciação da moeda local, a relevância daquele país aumenta claro, no global. Então, tudo isso nos causa preocupação, mas no caso do México particularmente, tem nos dado muita expectativa de que a gente tem um mercado de potencial muito grande e
até o momento, sem o tipo de problema que a gente está começando a vislumbrar, aqui no Brasil particularmente. Bom, então eu queria muito agradecer a tua presença, que foi muito relevante, as informações foram ótimas, e agradecendo demais você estar com uma feira hoje acontecendo, já veio aqui para o nosso podcast, e agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, ao São Paulo Convention Visitors Bureau, que está conosco toda semana, com a nossa agenda da semana, fazendo tudo o que acontece de feiras nessa cidade e no país. E é um agradecimento pessoal nosso. Muito obrigado, Cláudio, por você ter vindo aqui. Prazer imenso ter conversado com vocês, eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem. Muito obrigado pelo convite. Você, Thaís. Cláudio, desejo muito sucesso, muita prosperidade para você, pessoalmente e como profissional, para a RX também. E você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigada. E o podcast do Feiras e Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas. Até o próximo. Até lá.